Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de geografia. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 11, na página 122. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o relevo, tá? Agora fiquem com um videozinho, depois a gente volta aqui para iniciar o livro. Primeiro, o que é relevo? Relevo é um conjunto de formas que sobressaem na superfície terrestre. É um termo usado para assinalar diferenças de altitudes, altos e baixos, de volume, acúmulos de rocha ou não, e as formas da superfície, cumes, planos. No Brasil, o relevo é constituído principalmente por planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são terrenos relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas, como o Planalto Central. As planícies são as formas de relevo mais recentes no tempo geológico, essencialmente planas e com baixas altitudes, como a planície do Pantanal. Já as depressões são caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo, com a altitude mais baixa do que as áreas em volta. Um exemplo é a depressão amazônica. Mas qual é a utilidade do relevo para o nosso dia a dia? É saber o clima de uma região. Como? O relevo pode interferir no clima de uma região, uma vez que a superfície terrestre pode impedir a passagem de massas de ar, provocando chuvas no local. Um bom exemplo disso são os brejos de altitudes, como o Planalto de Borborema, situado no Nordeste. Localizado numa região muito seca, o Planalto se diferencia em um clima úmido e uma vegetação tropical. Isso se deve ao relevo acidentado do Planalto, que cria uma barreira às massas de ar vindas do oceano, provocando chuvas e criando um clima úmido, com marca e a floresta no local. E o clima de sua região é influenciado por qual tipo de relevo? Vamos então iniciar aqui no capítulo 11, que fica na página 122. Natureza e meio ambiente no Brasil. Árvores altas e de copa fechada, vegetação rasteira, troncos torcidos e cactos, rios com grandes volumes de água ou rios quase secos em certas épocas do ano, serras e extensas planícies. Todos esses elementos e características compõem diferentes paisagens naturais do Brasil e fazem parte do meio ambiente. Observe a imagem abaixo e responda as questões. Vamos então observar essa imagem e vamos responder essas questões aqui. Essas questões vocês podem responder no caderno, tá bom? Não precisa copiar. Só coloca lá no seu caderno a data de hoje, a página e coloca lá a resposta número 1. Como é o relevo no local mostrado nessa imagem? Então, observem a imagem e respondam. Que usos do rio você pode observar na ilustração? E a última. Nessa paisagem, percebe-se a estreita ligação entre a natureza e o ser humano. Em sua opinião, essa ligação é adequada à conservação da natureza e à sobrevivência das pessoas? Justifique sua resposta. Então, olhem bem a imagem, leia a pergunta e responda lá no caderno, tá bom? Vamos agora para a página 123. O relevo. O conjunto de diferentes formas de superfície terrestre recebe o nome de relevo. O relevo tem formas bastante diversas, que podem ser elevadas ou baixas. Para saber se uma área é elevada ou baixa, calculamos a altitude. Assim, foi estabelecido o marco zero metro, que é o nível do mar. Com base nesse marco, é possível calcular a altitude das formas de relevo acima do nível do mar e também a profundidade do mar. Observe o lado
Observe ao lado a representação de como é medida a altitude. Que no caso tá aqui, ó. Tá vendo nessa imagem? Tá mostrando como que começa. Então, aqui, ó, o nível do mar é 0 metros. 0 metro. Acima disso, 100, 200, 300, tá bom? Altitude. E do 0 metro para baixo, profundidade, tá? Que é abaixo do nível do mar. Vamos lá voltar no texto. No Brasil, as principais formas de relevo são os planaltos, as planícies e as depressões. Os planaltos resultam de longos processos de desgastes das rochas e apresentam diferentes formas, como as chapadas. Em geral, o material carregado nos planaltos pela erosão se acumula em áreas mais baixas, podendo formar as planícies caracterizadas pela ocorrência das superfícies planas. A depressão é uma área continental situada abaixo do nível do mar. Também se considera a depressão relativa uma área que se encontra em posição mais baixa em relação às demais formas de relevo à sua volta. Então, tá aqui mostrando a planície de uma região litorânea, tá? E aqui embaixo também, ó, paisagem de planalto no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Aí aqui tem uma perguntinha. Quais são as principais formas de relevo no Brasil? Essa aqui vocês também podem responder no caderno, tá? Agora na página 124, vamos conhecer um pouquinho sobre o relevo e os rios. Desde a nascente em maiores altitudes até a foz em menores altitudes, os rios seguem um caminho, o curso do rio, o volume das águas de um rio próximo de sua nascente é pequeno e vai aumentando conforme recebe ao longo de seu curso as águas dos afluentes. A palavra afluente está aqui, ó. Aí tem o significado dela aqui do lado. Afluente, rio que deságua em um outro rio. Voltando no texto. Então, as águas dos fluentes e a água da chuva. O movimento do curso do rio provoca erosão, alterando a superfície por onde ele corre. Os rios atravessam diferentes formas de relevo. Ao percorrer áreas de planalto, eles podem apresentar desníveis, formando cachoeiras. Nas áreas de planície, os rios são, em geral, sinuosos. Olha aqui, a palavrinha tá aqui, ó. Sinuosos, cheio de curvas. Então, em geral, sinuosos, ou seja, cheio de curvas, sem grandes desníveis. Aí, aqui agora tem a perguntinha número 2. Essa perguntinha tem espaço para responder aqui na folhinha mesmo. Vocês podem estar respondendo aqui, tá? Observem as fotos a seguir e respondam as questões. Então, a foto A é o trecho sinuoso do Rio Negro. Foto B, quedas d'água nas cataratas do Iguaçu. Letrinha A, em qual foto o rio corta uma área de planalto? E em qual corta a área de planície? Letra B, quais os trechos de rio mostrados nas fotos acima? Desculpa, deixa eu ler de novo. Qual dos trechos de rio mostrado nas fotos acima é negável? Por quê? Tá? Vamos agora para a página 125. Aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre os rios brasileiros. Muitos rios brasileiros são bastante extensos e a maioria é perene. O texto refere-se a rio que não seca. Que legal, né? Isso acontece devido ao predomínio de climas com períodos de chuvas intensas, que impede
que os rios sequem. Entre os principais rios brasileiros estão o Amazonas, o Paraná e o São Francisco. A nascente da maioria dos rios brasileiros localiza-se em serras e planaltos, de onde os rios fluem para áreas de relevos mais baixos, desaguando em outros rios ou no Oceano Atlântico. Os rios brasileiros têm grande importância para as atividades humanas. Nos planaltos, por exemplo, por causa dos desníveis, nesse tipo de relevo, as águas fluviais, olha aqui, está em azul. Fluviais significa relacionado a rios. Então, as águas fluviais têm excelente potencial hidrelétrico. Isso significa que, com a construção de usinas hidrelétricas, as águas de rios em áreas planálticas podem ser aproveitadas para a geração de energia elétrica. Os rios que atravessam planícies podem ser usados para transportar pessoas e mercadorias. Alguns rios também são fundamentais para o abastecimento de água. Um exemplo é o Rio São Francisco, cujas águas abastecem uma região onde chove pouco no Brasil. Agora aqui, perguntinha de número 1. Essas duas questões aqui da pergunta, número 1, A e a B, vocês podem responder aqui no livro mesmo, tá bom? Que tem espaço. Observe a foto e responda a questão. Olha aqui a foto. Balsa transportando gado pelo rio Amazonas. Que tipo de aproveitamento está sendo feito nesse rio? Essa é a questão A. E a questão B. De que outras maneiras esse rio poderia ser usado? Explique. Então, agora que nós vimos um pouquinho sobre o relevo e os rios brasileiros, eu vou deixar mais uma atividade para vocês em PDF e mais uma explicaçãozinha, tá bom? Então, eu vou colocar mais um videozinho aí para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem com vergonha, pode perguntar pra gente. Essa é uma parte da geografia que é bem legal de estudar, né? É uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, quando a gente vai na praia, quando a gente vai em lugares mais frios, que a gente percebe que é um pouco mais alto, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido bem. E mais uma vez, não fiquem com dúvidas, tá bom? Nos procurem sua professora e perguntem o que vocês estão na dúvida, tirem todas as dúvidas, perguntem o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo e até a próxima! Olá, criança! Hoje vamos falar do relevo e da hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: planalto, formado a partir de erosões eólicas ou pela água, como por exemplo a cidade de São Paulo e a nossa capital Brasília. Planície, como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas. As principais planícies brasileiras são as planícies amazônica, do Pantanal e litorânea, e as depressões, que são resultado de erosões. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Os rios brasileiros dependem das chuvas para se alimentarem. As principais bacias hidrográficas do Brasil são a Bacia Amazônica, considerada a maior do planeta, e abrange a América do Sul, uma área de 6 milhões de quilômetros. A Bacia do Tocantins, que ocupa quase 10% do território nacional, é a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. A Bacia do São Francisco também é totalmente brasileira, juntamente com a Bacia do Tocantins. A Bacia do Paraná. Essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas, entre elas Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu, entre Brasil e Paraguai. A Bacia do Uruguai, apesar de não ser muito usada para a construção de usinas hidrelétricas, podemos destacar as usinas Garibaldi, Socorro, Iraí,
Pinheiro e Machadinho. Há também as bacias secundárias, formadas por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém foram reunidos em 3 grandes grupos de bacias isoladas: Bacia do Norte e Nordeste, Bacia do Leste, Bacia do Sudeste e Sul.